A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia. Bem-vindos, irmãos, bem-vindas, irmãs, a mais um estudo bíblico Raio X da Bíblia, tema número 11, e o nosso tema é o mundo da Bíblia. O mundo da Bíblia. Comecemos com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor da história e dos povos, Tu que falaste no deserto, na montanha e no mar. Tu que te revelaste no meio dos impérios, culturas e religiões. Abre hoje o nosso coração para compreender o mundo da Bíblia. Que o Teu Espírito nos ajude a ver que a Tua palavra nasceu no tempo, num lugar e numa cultura concreta. E que também hoje quer iluminar o nosso tempo, a nossa terra e a nossa vida. Fala-nos, Senhor, e guia-nos pela Tua luz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então dizíamos que o nosso tema é o mundo da Bíblia. Veremos a geografia, as culturas e as religiões do tempo da Bíblia. A geografia, as culturas e as religiões do tempo da Bíblia. Antes de tudo, por que estudar o mundo da Bíblia? Estudar o mundo da Bíblia ajuda a perceber que a Bíblia não caiu do céu pronta, nasceu num mundo concreto. E olhar para a geografia, culturas e religiões, notamos que são parte da revelação de Deus. Que a geografia, as culturas, as religiões são parte da revelação de Deus na Bíblia. E podemos dizer que quanto melhor conhecemos o mundo da Bíblia, melhor compreendemos a palavra de Deus. Então, estudar o mundo da Bíblia é aprofundar o mistério da encarnação. Estudar o mundo da Bíblia é aprofundar o mistério da encarnação. Deus que fala num tempo, Deus que se encarna num lugar, numa cultura e continua a falar no nosso tempo, no nosso lugar, na nossa cultura hoje. Então, primeira parte, a geografia bíblica. A geografia bíblica. A terra de Israel. Primeiro ponto. A terra de Israel. A terra de Israel situa-se entre duas grandes regiões. O Egito, a Mesopotâmia. Estas duas grandes regiões. E a terra de Israel situa-se entre estas duas grandes regiões. O Egito, a sudoeste, e a Mesopotâmia, a nordeste. Por isso que a terra de Israel era um corredor de passagem entre impérios. Rotas comerciais, exércitos passavam por aí, passavam pela terra de Israel. Do ponto de vista político, isso significava instabilidade. O povo de Israel viveu sob o domínio de muitos outros povos, egípcios, assírios, babilônios, persas, gregos e romanos. Então, porque esta terra de Israel situa-se no meio entre estas duas grandes regiões, era um corredor de passagem, então também era, digamos, facilmente atacada. A terra de Israel era facilmente, digamos, invadida.
Agora, dentro da terra de Israel, podemos distinguir 3 grandes regiões. A primeira região, Galileia. Galileia está no norte. Era uma região muito fértil, com aldeias agrícolas e alguma presença até de gente estrangeira. A Galileia está no norte, um lugar fértil, digamos, uma região da agricultura. Era o cenário principal do ministério público de Jesus. Se formos a ver Marcos do capítulo 1 ao capítulo 9, então aí notamos que o ministério público de Jesus realizou-se na Galileia, no norte da terra de Israel. As cidades importantes na Galileia são Nazaré, Cafarnaum, Betsaida. Então é importante recordar, porque depois no Evangelho nós vamos ouvir estes nomes, não é? Destas cidades: Nazaré, Cafarnaum, Betsaida. São todas do norte da terra de Israel, que se chama a região da Galileia. No centro, no norte temos Galileia, mas se formos ao centro é a Samaria. Samaria, também ouvimos a mulher samaritana. Samaria, a mulher samaritana, era do centro de Israel, que se chamava Samaria. Era habitada pelos samaritanos. E tinha também a história de mistura religiosa. Em Samaria havia muitas religiões, daí o conflito com os judeus. Sabemos que naquela história da mulher samaritana que Jesus visita, não é? Dialoga com ela no capítulo 4 do Evangelho de João, diz que afinal os judeus não se davam com os samaritanos. Então havia conflitos entre os samaritanos e os judeus. Então Samaria está no centro do país, no centro da terra de Israel. Samaria, a terra dos samaritanos, um lugar de mistura religiosa e de conflitos entre judeus e os povos habitantes da Samaria, os samaritanos. No sul do país encontramos a Judeia. Judeia, a região, digamos, onde encontramos Jerusalém, o centro político e religioso. Em Judeia, no sul, onde encontramos o templo, onde se fazem festas, e é o lugar da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então temos 3 grandes regiões na terra de Israel. No norte temos Galileia, no centro temos Samaria e no sul temos Judeia. Agora, olhar para esta divisão, não é? Esta divisão de regiões, ajuda-nos a ver que, afinal, a fé bíblica nasce num território pequeno, frágil e disputado. A fé bíblica não nasceu num paraíso protegido. Deus escolheu um povo e uma terra no meio das tensões da história para mostrar que a sua presença não depende de segurança humana. Por isso é que quando a nossa vida, a nossa comunidade ou o nosso país vivem tensões, conflitos, incertezas, isso não é sinal de ausência de Deus. Pelo contrário, é exatamente aí que Deus costuma escrever a história da salvação. Agora, além destas 3 regiões, regiões que se encontram dentro da terra de Israel, no norte, centro e sul, temos regiões fora da terra de Israel, que são também muito importantes para, digamos, aprofundar e conhecer. Primeiro temos o Egito. O Egito está fora da terra de Israel. Na Bíblia é o lugar do refúgio e lugar de opressão. Lembram-se que José é vendido e vai para o Egito, no livro do Gênesis, capítulos 37 a 50. E é aí onde ele salva a sua família da fome.
Mais tarde, o povo é escravizado e Deus liberta-o no Êxodo 1-15. No Novo Testamento, José e Maria fogem com o menino para o Egito. Então, é mencionada a terra do Egito. Outra terra fora do povo de Israel que é importante é a Mesopotâmia. Mesopotâmia é a região dos grandes impérios do Oriente. É a região de Abraão, a Mesopotâmia. Abraão vem de Ur dos Caldeus. É mesmo na terra da Mesopotâmia. E podemos até o exílio da Babilônia, que é uma crise profunda, mas também é uma purificação do povo, o exilado, mas também aconteceu na Mesopotâmia. Então o povo vai ao exílio da Babilônia, é deportado para a Babilônia, segundo o livro dos Reis, segundo Reis 25. Povo. Então temos estas duas grandes regiões importantes fora da terra de Israel, o Egito e a Mesopotâmia. O Egito é o lugar do refúgio. José e Maria fogem com o menino Jesus para o Egito, e o Egito também é o lugar de opressão. O povo de Israel foi escravo no Egito. E a segunda região fora da terra de Israel é a região da Mesopotâmia, que é mesmo a região dos grandes impérios, a terra de Abraão, que vem de Ur dos Caldeus, e a terra do exílio da Babilônia. Então é a região da Mesopotâmia. E podemos concluir concluir esta parte que acabamos de aprofundar até agora, que os grandes impérios também na nossa vida são as forças que nos ultrapassam, as crises, sistemas injustos, podem tornar-se lugares onde Deus se faz ver, lugares onde Deus nos faz crescer, lugares onde Deus nos purifica e nos ajuda a recomeçar. Então, estas regiões de grandes impérios, podemos aplicá-las na nossa vida. Os grandes impérios da nossa vida, o que é que são? As forças que nos ultrapassam, as crises, os sistemas injustos, as doenças que nós não conseguimos curar. Então, mas podem converter-se, podem tornar-se lugares onde Deus nos faz crescer, purificar e lugares onde Deus nos ajuda a recomeçar. De fato, quando passamos por situações que não controlamos, doenças, crises sociais e injustiças, podemos perguntar: como posso viver isto com fé, deixando que Deus me amadureça? Quando enfrentamos estes grandes impérios na nossa vida, momentos difíceis, a pergunta é: como posso viver isto com fé, deixando que Deus me amadureça? A Bíblia fala, do ponto de vista geográfico, de alguns lugares que são simbólicos, de alguns ambientes que são simbólicos. Então, a Bíblia não só fala da terra de Israel dividida entre norte, centro e sul, não só fala das terras de duas regiões fora, Egito e Mesopotâmia, fora de Israel, mas também tem outros lugares mencionados na Bíblia, mas que têm significado simbólico. Por exemplo, o deserto. O deserto é mencionado na Bíblia, um lugar de falta. Falta água, falta comida, mas também é um lugar do encontro com Deus. O deserto é mencionado. A montanha é mencionada na Bíblia, mas também tem significado simbólico. É o lugar da proximidade com Deus. É o lugar onde Deus se revela. É o lugar da decisão. É a montanha. É o lugar onde a pessoa decide, toma a decisão. É a montanha. Depois, o mar é outro lugar simbólico. O mar, na Bíblia. O mar é símbolo de
caos, é símbolo de perigo, de forças hostis. Então aqui é preciso sempre que encontrarmos mencionado na Bíblia deserto, montanha, mar, temos que de fato tomá-los no sentido, digamos, simbólico. O que significam? Simbolicamente, deserto, lugar de falta. Montanha, lugar de proximidade com Deus. Mar, símbolo de caos, de perigo, de forças hostis. Então, assim, a geografia torna-se, na Bíblia, uma linguagem espiritual. Uma linguagem espiritual. E sempre que nos deparamos com a geografia bíblica, a pergunta é: em que lugar espiritual estou hoje? Em que lugar espiritual eu estou hoje? Estou no deserto, no momento de falta? Estou na montanha, no momento de proximidade com Deus? Ou estou no mar, no momento de perigo, de ameaça, de insegurança na minha vida? Então, é importante esta aplicação dos lugares simbólicos na Bíblia a partir desta pergunta: em que lugar espiritual eu encontro-me hoje? Estou no deserto, lugar de falta, não tenho comida, não tenho paz, não tenho harmonia, não tenho perdão, não tenho, digamos, tranquilidade na minha vida. Estou no deserto. Ou estou na montanha, no momento em que sinto a presença de Deus na minha vida, Deus está próximo de mim, Deus salvou-me, Deus me protege, eu sinto isso, então estou na montanha. Ou estou no mar, sinto-me inseguro, sinto-me ameaçado, estou num lugar hostil, num lugar inseguro. Façamos uma breve pausa. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Tua palavra está nas ondas do mar, tua palavra está no sol a brilhar. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Tua palavra está no som do trovão, tua palavra está no tom da canção. Tua palavra está na consciência e na ciência. Tua palavra está. Tua palavra está na consciência e na ciência. Tua palavra está. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Tua palavra está na beleza da flor, tua palavra está na grandeza do amor. Tua palavra está na liberdade, na amizade. Tua palavra está. Tua palavra está na liberdade, na amizade. Tua palavra está. Tua palavra é
luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é, tua palavra é, tua palavra é. Bem-vindos ao segundo momento do nosso estudo de hoje sobre o mundo da Bíblia. Passamos a ver agora as culturas do mundo bíblico. As culturas do mundo bíblico. A segunda parte. A primeira foi a geografia. Segunda parte é culturas do mundo bíblico e a terceira parte será religiões do mundo bíblico. Então agora, culturas do mundo bíblico. Temos a cultura judaica, temos a cultura grega, temos a cultura romana. Três culturas. Judaica, grega e romana. Então, cultura judaica. A cultura judaica digamos, é a matriz da Bíblia. Sem compreender a cultura judaica minimamente, o Novo Testamento fica, eu diria, mudo. Fica mudo. O Novo Testamento não fala nada, não diz nada a nós, se não compreendermos minimamente a cultura judaica. Os elementos centrais da cultura judaica quais são? São 4. Torá, quer dizer a lei. O segundo elemento é o templo de Jerusalém. O terceiro elemento é a sinagoga. E o quarto elemento, sábado e festas. Então temos 4 elementos da cultura judaica. A Bíblia fala da Torá, quer dizer, da lei do Antigo Testamento. A Bíblia fala do Templo de Jerusalém. A Bíblia fala da sinagoga. A Bíblia fala do sábado e das festas. Então estes 4 elementos são importantes para compreender minimamente a cultura judaica. A fé bíblica, de fato, podemos dizer que não nasce no vazio, não nasce no vazio, mas ela nasce num povo com memória, ritos, práticas, disciplina. Então podemos dizer que Deus educa o seu povo através de uma tradição concreta. Então esta é a cultura judaica. Sempre que encontrarmos na Bíblia do Antigo Testamento e no Novo Testamento mencionado, se é mencionada a Torá, a lei, se é mencionado o Templo de Jerusalém, se é mencionada a sinagoga e se é mencionado o sábado e também as festas, então nós temos que parar e aí tentar de aprofundar a cultura judaica. Não é? A cultura judaica. Estamos perante a cultura dos judeus, a cultura de Jesus Cristo. A segunda cultura que é importante é a cultura grega, também chamada de helenística, mas é a cultura grega. Depois do imperador Alexandre Magno, o mundo mediterrâneo torna-se profundamente helenizado, quer dizer, com muita cultura grega. E temos, para percebermos a cultura grega, temos 3 elementos: a língua grega, que é a língua do Novo Testamento, a língua que nos permite chegar à mensagem de Jesus no Novo Testamento, a língua grega. Depois temos a filosofia grega. A filosofia grega, termos como logos, como alma, como virtude, sabedoria, vem da filosofia grega. Depois temos a retórica e a argumentação, não é? Paulo usa retórica, argumentos, a Bíblia tem a carta de Paulo tem muitos argumentos. Isso faz parte da cultura grega.
Então, é a segunda cultura. Então, quando encontrarmos argumentações, retórica, digamos, frases para convencer alguém, então estamos perante a cultura grega. Temos então a terceira cultura, é a cultura romana. O Novo Testamento nasce sob o Império Romano. Temos a administração e o poder de Roma, temos infraestruturas, estradas, cidades, temos o direito romano que se usava. Jesus é crucificado como se fosse um rebelde, um escravo. Tudo isso é cultura romana. Temos a administração e o poder, governadores, temos Pilatos, temos Herodes, temos os impostos, os censos que se faziam. Tudo isso é cultura romana. Então, podemos fazer outra pausa musical, não é? Para irmos aprofundando esta cultura, digamos, estas culturas bíblicas, que são três: a judaica, a grega e a romana. Façamos outra brevíssima pausa musical. Banhados pelo ouro mais fino, queria ter os lábios banhados pelo ouro mais fino, para poder chamar o nome mais doce, mais suave, o nome mais ardente, o nome mais doce, o nome mais lindo, o nome mais suave, o nome mais ardente, Jesus. toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade.
terceira e última parte, as religiões do mundo bíblico. As religiões do mundo bíblico. Temos o judaísmo, como religiões do mundo bíblico, temos judaísmo, temos paganismo greco-romano, e temos as religiões orientais. Então, dizíamos, as religiões do mundo da Bíblia são do judaísmo, paganismo greco-romano e, por fim, as religiões orientais. Vamos explicar brevemente cada uma destas religiões. Quanto às religiões, quanto ao judaísmo, sabemos que o judaísmo, sobretudo do século I, é diverso, não é? Temos fariseus, temos saduceus, temos essenos, temos zelotas e também temos o povo simples. Mas é importante notar que estes grupos são seitas, são grupos do judaísmo, o judaísmo global. Tinha estes grupos que seriam tipo seitas. Fariseus são aqueles que valorizavam a lei, a tradição oral, a pureza e até acreditavam na ressurreição. Depois temos os saduceus, que são a aristocracia sacerdotal. Os saduceus seriam o grupo dos sacerdotes. Depois temos os essenos, que viviam na montanha, na colina, com uma vida comunitária rigorosa e alguns até viviam a castidade. Depois temos os zelotas, que é a resistência político-religiosa contra Roma, que encontramos em Lucas 6:15. Então, estes 4 grupos são os grupos religiosos dentro do judaísmo. Agora, o que podemos dizer da segunda religião, o paganismo greco-romano? O mundo greco-romano é politeísta, quer dizer que tinha muitas religiões, adorava muitos deuses, tinha muitos templos, cultos e rituais. Tinham o culto aos deuses locais, que é mencionado por Paulo na sua carta aos Efésios, não é? É mencionado na carta, que estou a fazer confusão, não Paulo aos Efésios, mas no livro dos Atos dos Apóstolos 19, 23 a 40, fala-se do culto aos deuses locais, Ártemis em Éfeso, ou mesmo culto ao imperador, que era considerado figura quase divina. E havia muitas práticas mágicas, oráculos, superstição, isto é, no paganismo greco-romano. E a terceira religião, dizíamos que eram as religiões orientais. Há influências de religiões orientais persas, babilônicas, egípcias na Bíblia. Há influências na Bíblia dessas religiões. Ideias como anjos, demônios, juízo final, vida futura. Todas essas expressões que encontramos na Bíblia têm uma base forte nas religiões orientais. O uso da linguagem apocalíptica no livro de Daniel, também no livro do Apocalipse, besta, o dragão, tudo isto vem mesmo das religiões orientais, não é? Depois também os cultos mistéricos, assim chamados, não é? Cultos mistéricos, cultos aos astros, a própria sabedoria antiga, tem raiz aí nas religiões orientais. Então estas são as três grandes religiões bíblicas. O judaísmo, que tem 4 seitas,
fariseus, saduceus, essenos e zelotas. Depois temos o paganismo greco-romano, onde temos muitos deuses, templos, cultos, rituais. E por fim temos as religiões orientais, a religião dos persas, dos babilônios e dos egípcios. Então assim vemos que a Bíblia dialoga com um ambiente rico, rico em cultura, religiões e também rico, como dizíamos, em geografia, em lugares concretos, onde a Bíblia nasce, é transmitida e até chegar a nós. Concluindo, ao lermos a Bíblia, devemos perguntar que mundo está por detrás deste texto. Então, estudar a geografia, o mundo da Bíblia, estudar as religiões, estudar as culturas da Bíblia, leva-nos a tirar esta conclusão e uma aplicação, uma até recomendação. Devemos perguntar-nos, quando estivermos perante um texto bíblico, a pergunta é: que mundo está por detrás deste texto? Que mundo está por detrás do texto que estou a ler? Do texto que eu acabo de ler? Qual é a história? Qual é a cultura? Qual é a religião? Qual é, digamos, a geografia? Onde é que acontece este texto? A segunda pergunta é: que mundo está à minha volta hoje? Depois de aprofundar o mundo em que o texto bíblico pode ser situado, depois aplicamos ao mundo de hoje, à nossa vida hoje, com esta pergunta: que mundo está a minha vida hoje? Que mundo está a minha vida hoje? Como está o mundo onde eu vivo hoje? O meu bairro, a minha cidade, o meu país. Que mundo? Como é que se encontra? Qual é a saúde do meu lar? Qual é a saúde da minha cidade? Qual é a saúde do meu país? E por último, como é que o mesmo Deus quer falar neste meu mundo concreto? Essa é a terceira pergunta, não é? Como é que o mesmo Deus que falou na Bíblia quer falar neste meu mundo concreto? Ou qual é a mensagem de Deus para este meu mundo hoje? Queridos irmãos, penso que podemos ficar por aqui com uma oração final para concluirmos o nosso tema. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor da história e dos povos, Tu que falaste no deserto, na montanha e no mar, Tu que te revelaste no meio de impérios, culturas e religiões, abre hoje o nosso coração para compreender mais uma vez o mundo da Bíblia. Que o Teu Espírito nos ajude a ver que a Tua palavra nasceu num tempo, num lugar e numa cultura concreta. E que também hoje quer iluminar o nosso tempo, a nossa terra, a nossa cultura e a nossa vida. Fala-nos, Senhor, e guia-nos pela Tua luz. Fala-nos, Senhor, e guia-nos pela Tua palavra. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, irmãos e irmãs, pela atenção dispensada. Até a próxima. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano Padre José Joaquim no programa Raio X da Bíblia.